Pessoal, não sei se já tem alguém aí, a gente está dando só uns minutinhos para ver se esperar o pessoal entrar. Já tem algumas pessoas entrando aqui dando boa tarde. Boa tarde, pessoal. A gente está só aguardando mais uns 5 minutinhos para dar início oficialmente. Para né, esperar o pessoal entrar, dar um tempinho aí para os atrasados.
Bom, pessoal, quando a gente aguarda, né, vou esperar aqui, vou começar, eh, dizendo, né, o que que eu vou falar aqui. Acho que hoje de manhã eu até soltei uma newsletter sobre isso, falando um pouquinho de como foi esse meu processo, né, de me tornar nômade e digital, né, que eu sou nômade digital desde 2013 e trabalho com conteúdo de viagem desde 2010. Então, eu queria falar um pouquinho desse processo de transformação, né, que passei por esse período, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, da forma como eu viajo, e tudo mais. Acho que essa vai ser a pegada da palestra hoje. Eu peço desculpa porque eu tô um pouco rouca, eu tô com um problema nas cordas vocais e minha voz tá para sempre assim, então de vez em quando ela vai falhar. Mas hoje até que tá num dia ok. Bom, acho que o pessoal vai chegando, né, com o tempo, o pessoal tá recebendo notificação ainda, mas vamos lá. Já comecei falando um pouquinho, né, meu nome é Natália Beccatini, eu sou travel writer, né, jornalista de viagens e nômade digital desde 2013. Na verdade, eu comecei a viajar antes disso, em 2010. Eu vou contar um pouquinho dessa história de como eu cheguei até aqui e das coisas que eu aprendi nessa trajetória. Esses aqui são alguns lugares que eu já morei, né? Coloquei aqui para exemplificar. Essa é a Índia, onde eu morei por 8 meses. Buenos Aires eu morei acho que por 8 meses também. E Berlim eu fiquei 6 meses. Mas fora isso, eu já passei por vários outros destinos, né? No total foram 40 destinos até agora, mas morando mesmo uns 8. Então, essa história começou lá atrás, né? Que eu falo que eu sonho em viajar desde pequenininha, assim, era um sonho de infância. Mas minha família viajava muito pouco, assim, né? A gente tem 2 irmãs, era anos 90, um tempo mais difícil, né? O brasileiro não viajava tanto. E eu tinha muita curiosidade de conhecer outros países e tudo mais, né? Tanto que meus jogos favoritos, até coloquei aqui, era Pokémon e Carmen Sandiego, tudo com temática de viagem. Eu gostava dessas brincadeiras e tal, mas na infância e adolescência não teve jeito, assim. Então eu só fui viajar para fora do país de verdade aos 23 anos. Quando eu fui, em 2010, né, eu fui para a África do Sul trabalhar num hospital para crianças, um hospital de caridade, assim, né, não era um hospital público, era um hospital mantido por uma instituição de caridade para crianças que estavam se recuperando de doenças ou de maus tratos em casa e não podiam voltar para a família porque a família não tinha condições de dar o tratamento que elas precisavam até elas ficarem boas. Então, fiz esse trabalho e ali despertou o bichinho viajante em mim, né? Que já estava meio dormente, mas ele despertou mesmo. Eu embarquei para essa viagem logo depois que eu defendi meu TCC em comunicação social lá na FMG. Eu trabalhei no café para juntar dinheiro, entrei no avião no dia seguinte e fui. Assim, então foi a minha primeira experiência fora do país. Eu viajei sozinha também. Fiquei 5 semanas em Cape Town. E amei a experiência, assim, eu lembro que eu olhava para tudo, tudo me fascinava, assim, era quase como se eu estivesse descobrindo o mundo pela primeira vez. Aí eu voltei para o Brasil em 2011 já e queria viajar mais, daí eu me associei à ESEC junto com meus amigos, a Luísa e o Rafael, que hoje em dia são meus sócios no 360 Meridianos, e a gente na época ia ter as Olimpíadas de Londres. E para ir para a Índia, naquela época, a rota passava necessariamente por Londres. Hoje em dia tem outras possibilidades, mas era o único jeito, o jeito mais acessível, né? Naquela época. É, e aí a gente conseguiu esse estágio na Índia para trabalhar com produção de conteúdo em inglês para uma startup. E a gente foi olhar o preço das passagens, estava muito caro por causa desse evento. Então a gente pegou e foi olhar, descobriu uma passagem de volta ao mundo. Na época o dólar era R$ 2, então estava valendo muito a pena a gente pegar essa passagem que incluía 12 paradas, né, ao redor do mundo e no meio do caminho parar na Índia, fazer o estágio lá e depois continuar a viagem. Como nós éramos colegas de faculdade, então eles também são jornalistas, né? Nós estudamos juntos lá no FMG.
nós éramos 3 jornalistas viajando juntos, então meio que criar um blog foi uma coisa óbvia, né? Foi assim que nasceu o 360 Meridianos. No início, assim, era uma coisa bem informal mesmo, a gente escrevia quando dava tempo na viagem, claro que tinha, né, uma cobrança de todo mundo para a gente não deixar o blog abandonado, quando, como costuma acontecer, mas surgiu assim, surgiu de uma vontade de a gente escrever para os nossos amigos saberem, né, dessa experiência na época, viajar, pelo menos entre o nosso grupo social, nossa família, nossos amigos, não era uma coisa tão comum como é hoje. Hoje muitas outras pessoas viajaram, ainda mais dar uma volta ao mundo, acho que nós somos, dentro do nosso círculo, os primeiros, assim. Então a gente queria contar aquilo, né? Fomos para a Ásia, naquela época a Ásia parecia um lugar assim super longe. Hoje em dia as distâncias são bem mais curtas. Um lugar assim que a gente nunca achou que a gente ia e a gente estava vendo aquela coisa tão legal. Então o 360 ele surgiu para isso. Foi a volta ao mundo durou num total de 11 meses quase. E quando eu voltei para o Brasil, a gente continuou escrevendo blog, né? Escrevemos de viagens que a gente tinha feito antes, pelo Brasil mesmo, né? A Luísa já tinha morado nos Estados Unidos, então falou sobre isso também. A gente continuou tocando o blog e arrumamos empregos na área, lá em São Paulo. Então, em 2013, eu estava morando em São Paulo, trabalhando lá, e eu não me adaptei de jeito nenhum, assim. Eu ia para o escritório, ficava olhando pela janela e falava assim, nossa, eu não queria estar aqui. Queria estar em outro lugar, queria estar na estrada, viajando e tal. Então eu comecei a ler blogs e foi aí que eu descobri o estilo de vida nômade digital, né, com os blogs gringos. E fiquei sonhando em um dia poder também fazer aquilo, né, e viajar por tempo indeterminado. E aí o destino, ou sei lá, o capitalismo me deu um golpe, porque eu perdi meu emprego. Eu trabalhava na editora Abril, eles fecharam a redação que eu trabalhava, e aí eu tive que me virar de outra forma. Não queria arrumar outro emprego em São Paulo, porque, primeiro, eu não estava muito adaptada na cidade, segundo, que as perspectivas não eram das melhores para minha área, né? Comunicação é uma área difícil, de salário, de condições de trabalho e tal. Então, eu resolvi correr atrás de freela, e aí eu consegui alguns trabalhos como freelancer e comecei a me dedicar mais a 360 meridianos. Todos nós, na verdade, né? Foi um processo que aconteceu com nós três mais ou menos ao mesmo tempo. Então, eu trabalhava metade do horário como freela para ganhar dinheiro e metade do horário me dedicava ao blog e tal. Aí eu tive que sair de São Paulo, voltar para BH, né, reduzir meu custo de vida e tudo mais, mas a coisa deu certo. Quando foi lá para outubro de 2013, eu fiz o meu primeiro teste de vida nômade, que foi, continuei com meus trabalhos freelancer e fui fazer um mochilão na Europa, que durou quase 3 meses. E aí, de lá, a gente, né, continuei escrevendo dessa viagem no blog e tudo mais, e o 360 já tinha uma audiência considerável nessa época, assim, com 2 anos e meio de blog, ele já estava bem conhecido, assim, entre quem lia conteúdo de viagem, e aí ele começou a dar algum dinheiro também, a gente começou a conseguir monetizar, e os trabalhos freelancer foram perdendo cada vez mais prioridade, né, na minha vida e também no meu orçamento mesmo, assim, o 360 foi assumindo aos poucos, até que ele virou meu único trabalho, e aí eu pude finalmente realmente adotar esses estilos, vivendo, né, do meu próprio negócio, do meu próprio projeto também, que para mim é muito importante fazer uma coisa que eu acredito, que me empolga, que eu veja valor naquilo, né? É mais meu perfil, trabalhar para uma coisa que seja minha e mais criativa também. Bom, com o blog um pouco mais engatado, depois eu fui para Buenos Aires estudar espanhol, morei lá, né? Eu falei por 8 meses. E isso em 2015 já. Em 2016, eu me matriculei em um master em jornalismo de viagens em Barcelona e me mudei para lá. E tudo isso, né, mantendo meu trabalho de forma remota. Nessa época, o blog já estava me dando um salário que eu considerava bem legal para eu conseguir me manter fora do país, né? Na época, o euro não custava R$ 7, hoje em dia não daria para nada, coitado. Mas naquela época era bastante, assim, então eu consegui estudar em Barcelona, trabalhando para o blog, vivendo em euros,
morei 1 ano lá, e foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Por quê? Tanto porque eu fiz muitos amigos legais lá, pessoas que eu converso até hoje, tenho um grupo no WhatsApp até hoje, encontro quando a gente está no mesmo país, quanto por ter me mostrado uma nova forma de produzir conteúdo de viagem. Em 2016, o blog já tinha 5 anos. Então, eu já estava cansada do que eu fazia um pouco, apesar, né, igual eu falei, me motivava, era uma coisa que eu queria, mas acabava que eu entrei no piloto automático, estava fazendo as coisas de forma automática, fazendo meio que o que todo mundo fazia, ou simplesmente para riscar uma tarefa da lista, né, aquela coisa de escrever post a toque de caixa, às vezes, sem pensar muito a respeito ou questionar muito se eu estava fazendo da melhor forma, porque simplesmente já tinha se virado uma rotina para mim, assim, tinha entrado no piloto automático mesmo. Então, eu também estava um pouco frustrada com o caminho, né, que a produção de conteúdo de viagem estava tomando naquela época, assim, porque antes a gente escrevia coisas que eram muito mais autênticas, assim, quando o blog começou, a gente escrevia crônicas com a linguagem mais literária, tinha uma liberdade criativa muito maior, e aí, à medida que a gente foi se profissionalizando, e também a blogosfera de viagem foi se profissionalizando, a gente foi perdendo isso, e a gente começou a escrever coisa, né, seguindo cartilha de SEO para os robôs do Google, que é claro, eu sei que é importante, porque sem o Google a gente não é encontrado, não adianta nada escrever e ninguém lê, mas também me tirou um pouquinho da liberdade criativa que eu tanto gostava de ter no blog. Também estava um pouco frustrada com essa coisa de. Eu não sei se vocês gostam do Instagram, mas eu tenho vários problemas com a rede, né? Eu acho meio ostentação e a gente estava indo um pouco para esse caminho de jornalismo, de produção de conteúdo de selfie, ostentação, frase motivacional no Pinterest e tudo mais. Então, quando eu entrei nesse master, os professores e as minhas conversas e o projeto que eu desenvolvi, eles me mostraram que havia outra forma de fazer conteúdo de viagem. Que fugia um pouco, né? Um pouco na contramão desse conteúdo mainstream, digamos, mas que também existiam pessoas que se interessavam por eles, que queriam ler, existia caminhos para a gente viabilizar projetos como esses que eu tinha pensado no Master. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu terminei, né, essa pós, foi que eu me juntei a um grupo de colegas que eu tinha conhecido lá, que eram pessoas que pensavam e se interessavam pelas mesmas coisas que eu, e nós criamos um projeto que se chama Projeto Acaia, que era um projeto de criar webdocs para YouTube, explorando e também contando um pouquinho da luta e da resistência das comunidades indígenas latino-americanas para preservar as línguas nativas, as línguas originárias delas. Então, né, no ano seguinte, foi 2016 que eu fiz o Master, em 2017 eu fiquei uns meses em BH, depois eu fui para o México, me encontrei com eles lá, e a gente começou a descer a América Latina para gravar esses webdocs, mini webdocs, para o projeto. Acabou que no final eu abandonei o projeto quando a gente estava na Costa Rica, porque envolvia, o blog ainda era a minha única fonte de renda, era o que me permitia estar fazendo aquele projeto, né? O projeto era feito mais por amor ao tema do que por monetização. A gente queria fazer aquilo porque a gente achava importante, era uma coisa que a gente acreditava, mas não dava nenhum dinheiro para a gente. Então, essa viagem era bancada com o trabalho do blog, eu não podia abrir mão, e eles ficavam muito tempo em lugares onde não tinha conexão com a internet. Então, eu tive que abandonar eles na Costa Rica, porque ficou inviável, não estava fazendo as coisas que eu precisava fazer direito, e eu continuei essa viagem sozinha, né, seguindo mais ou menos a mesma rota que eles, mas ficando em lugares mais amigáveis para o trabalho remoto, digamos assim. Mas foi uma das, talvez a segunda melhor experiência da minha vida, ou talvez até a primeira antes do Master, ainda foi o Projeto Acaia, porque ali eu tive uma experiência como uma nova forma de viajar, assim. Eu percebi que quando eu viajava com um projeto, com um propósito, assim, né, que envolvia me conectar com as pessoas locais, elas eram muito mais receptivas para mim do que quando eu viajava simplesmente para comer em restaurante e fazer um turismo mais tradicional, assim. Teve coisas que aconteceram comigo nessa viagem que eu nunca teria tido essa experiência de outra forma, por exemplo.
quando a gente saiu do México, nosso grupo se dividiu. Nós éramos 8 pessoas, então 4 foram para Guatemala e eu fiquei no grupo que foi para El Salvador. A princípio, eu fiquei meio chateada, porque eu acho que Guatemala é um país muito mais turisticamente interessante, assim, do ponto de vista de que ele se vende muito mais, ele tem um turismo mais estruturado, então a gente sabe mais coisas da Guatemala, ela gera muito mais curiosidade do que El Salvador, onde o turismo, assim, é muito raro, quase que inexistente, assim, não diria inexistente, porque ele tem um apelo com surfistas, assim, e com gente que gosta de caminhada, né, tem uns vulcões lá, mas é um turismo, assim, é um país que explora muito menos seu potencial turístico, até porque eles têm uns problemas bem sérios para lidar, né, considerado um dos países mais violentos da América do Sul, da América Latina, desculpa, da América Central. Então, eu fui para El Salvador, a princípio eu queria ir para Guatemala, mas acabei indo para lá e foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida, justamente porque é um país que eu talvez não conheceria de outra forma. E como eles não têm muitos turistas, eles ficaram encantados de receber a gente, assim, todo mundo era muito receptivo, então a gente ficou de couchsurfing na casa de um menino que trabalhava com essas questões da língua, assim, ele saiu da casa dele para deixar a casa dele para a gente, ele levou a gente para todos os lugares que a gente quis ir, assim, acompanhou muito de perto, ele introduziu a gente para os anciões lá da comunidade indígena, que ainda falavam a língua que a gente estava filmando, super empolgados com o projeto, assim, ele apresentou a gente para os amigos dele, a gente saiu com eles, fomos para uma balada latina em El Salvador, assim, foi os melhores dias da viagem. Então, assim, eu terminei, né, eu saí dessa viagem do Acaia e também depois, sozinha, que eu continuei viajando, tentando repetir esse tipo de experiência, pensando, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, foi importante porque eu descobri o meu objetivo, assim, com o meu trabalho, né, que é contar histórias em profundidade sobre lugares, pessoas e viagens, ajudando a encurtar distâncias, derrubar estereótipos e promovendo o maior entendimento cultural para quem me lê. Então, depois disso, depois de 2016, 2017, foi essa virada de chave, assim, porque eu percebi que eu poderia fazer isso, eu não precisava escrever lista, né, como a gente chegou a fazer uma época no blog de GIF para imitar o BuzzFeed, né, naquela época que tinha essa moda. Eu não precisava escrever só dicas de viagem, guia para ensinar a pessoa a chegar naquela atração que ela quer ir. Eu poderia também mostrar de uma perspectiva até mais jornalística, assim, as pessoas, aquelas culturas, né? Tentar. Então, eu comecei a viajar, meio que planejar minhas viagens pensando nisso, assim, o que eu quero contar desse lugar. Então, comecei a viajar tentando me conectar mais com as pessoas, com as culturas, absorver tudo que eu pudesse para depois colocar para fora em forma de texto. Agora, tipo, por que eu estou falando isso aqui? Porque talvez escrever pode não ser o seu trabalho, né, ou a sua paixão, mas talvez você, né, se expresse de outras formas, com fotografia, com vídeo, talvez para você processar as coisas que você viveu, as suas experiências, você gosta de sentar num bar e conversar com alguém, contar as histórias, não importa, assim, né, escrever é a minha forma de me expressar, é a minha paixão, e é a partir dela, da escrita, que eu entendo as coisas que eu vivi, mas a sua pode ser diferente, mas a gente essa experiência de viagem, né, que a gente tentar viajar para além de nós mesmos, sair um pouco da superfície e dos estereótipos dos destinos que a gente visita, pode ser uma experiência transformadora para qualquer um, seja qual for o seu trabalho, como nômade digital, ou mesmo uma viagem de férias, ou se você tem vontade de produzir ou já produz conteúdo de viagem, eu acho que a gente tentar olhar para as viagens dessa forma pode ser enriquecedor para todo mundo. Então, falando nisso, eu separei aqui alguns desafios, né, que é para a gente pensar esse tipo de viagem, como a gente consegue ter essa experiência mais imersiva mesmo nas culturas, e viajar de uma forma mais profunda, assim. Então, o primeiro desafio para mim é entender de verdade, né, que a gente tem que ir, escutar, entender e contar, saindo daquela superfície, das coisas que a gente acha que a gente sabe, porque a gente precisa, uma vez que a gente se coloca fora da nossa zona de conforto, daquilo que a gente conhece desde sempre, a gente tem que estar aberto a admitir que a gente estava talvez errado em algum momento, mudar de opinião e descobrir que a gente era simplesmente ignorante sobre algo, porque acontece, assim.
Então, isso passa, né, por ter humildade também nos lugares que você visita. Você está ali, você é de fora, você tem mais a aprender do que ensinar com as pessoas que estão ali. Então, acho que é adotar esse tipo de postura. O segundo desafio é recortar, né? Porque eu tenho esse problema, eu quero fazer tudo, eu quero ver tudo, eu quero escrever sobre tudo, mas não dá para abraçar o mundo. Assim, a gente tem que falar das experiências que a gente teve a partir da nossa perspectiva, assim, também com uma certa humildade, não achar que a gente sabe tudo e que a nossa experiência é universal. E falar, a gente só pode falar mesmo das pessoas, das pequenas histórias que nos conectam, assim, daquilo que a gente viveu, das conversas que a gente teve, do que alguém te contou, sabe? Eu acho que a gente tem que olhar para as coisas a partir daí, não achar que aquela nossa experiência de viagem é universal, que a gente aprendeu tudo que a gente podia, a gente consegue falar de tudo com propriedade. Assim. O terceiro desafio é enxergar além das nossas concepções, preconceitos, ver as realidades diversas nos lugares, né? As nossas experiências, elas não balizam o mundo. Por exemplo, a gente precisa enxergar além de um estereótipo de que a África, por exemplo, é só pobreza. Não é a África. Tem metrópoles com muita infraestrutura, tem países que crescem bastante, tem culturas muito ricas, tem história ancestral assim que a gente nem consegue imaginar porque a gente infelizmente não aprende sobre isso. Então, sabe, e além de mostrar esse tipo de preconceito mesmo que já está enraizado, que todo mundo insiste em repetir e acaba que de tanto que se repete se torna uma história única, né? Acabei de lembrar aqui que tem até aquele TED Talk da Chimamanda que fala os perigos da história única, né? Talvez a gente precisa procurar essas outras histórias que não são contadas ou são menos contadas sobre um destino. O quarto desafio é chegar à raiz daquilo que você está né, daquela experiência, do tema que você escolheu para escrever ou fotografar, ou simplesmente aprender sobre, assim, né? Quais são os desdobramentos daquela história, qual o contexto histórico e cultural estamos falando, porque se a gente não contextualiza, se a gente, por exemplo, entra em contato com um costume que a gente considera meio estranho, que fere talvez um pouco a gente não contextualiza ele, a gente vai cair em julgamentos rasos e até equivocados, assim. O quarto desafio é escolher, né? Escolher tem um pouco a ver com aquele recorte lá que eu falei, mas o que eu queria dizer aqui é a quem que a gente quer dar voz, né? Que história você quer contar, quais experiências você quer ter e que tipo de viagem você vai promover, assim. Acho que existem várias formas de viajar, algumas são mais legais que outras do ponto de vista social, ecológico, ambiental, então a gente tem que ficar atento a isso, a essa responsabilidade que a gente tem como produtores de conteúdos de viagem, né? Ou como simplesmente viajantes também, né? Porque onde a gente escolhe gastar nosso dinheiro, que tipo de passeio, experiência a gente está apoiando, a gente está fazendo perpetuar, é importante a gente ter essa consciência macro mesmo das nossas escolhas, né? Porque a gente sabe que o turismo ele pode ser um fator de transformação muito positivo para comunidades, para sociedades, mas ele também pode ser bastante prejudicial, dependendo da forma como ele acontece. O quinto desafio é conectar, né? Que a gente precisa dedicar tempo real e real interesse às pessoas. Assim, elas são o passo de entrada que a gente tem para a cultura e para os lugares. Eu já falei um pouquinho aqui da minha experiência em El Salvador, porque mudou totalmente a minha estadia lá, o simples fato de eu ter estado de couchsurfing com uma pessoa de lá e ter ficado amiga dela, assim, né? Ela ter se interessado, a gente ter se interessado pela história dela, né? Pelo trabalho que ela desenvolvia com as línguas e ele também, de volta, devolveu o interesse, se interessando em nos ajudar no nosso projeto. Então, assim, ele abriu a porta para a gente para o país e mudou completamente. Outro dos meus destinos favoritos do mundo é o México, né? Que foi o primeiro destino dessa viagem pela América Latina. E eu acho que tem muito a ver também com essa abertura que a gente teve com as pessoas locais enquanto a gente estava lá. Porque uma das coisas que mais me marcou lá foi uma visita que eu fiz a uma cidade que chama Juchitán de Zaragoza. Eu vou falar mais dessa história depois.
mas essa cidade, era 2017, essa cidade tinha passado por um terremoto uns meses antes de eu chegar. Não sei se vocês lembram, no México, em 2017, teve 2 terremotos muito fortes, que um atingiu a cidade do México, foi menos impactante, porque a cidade do México já é mais preparada para esse tipo de coisa, e o outro foi no estado de Oaxaca, que é onde fica essa cidade, chama Juchitán de Zaragoza. E, bom, também com esse passo do projeto, eu entrei em contato com algumas pessoas lá e acabei ficando hospedada na casa de uma escritora dessa cidade, e ela também me apresentou a pessoas, me mostrou uma cidade que não tem nada de turístico, mas foi uma das experiências mais marcantes também dessa viagem pela América Latina. O sexto desafio seria aprender, né? Tem um pouco a ver com aquela humildade da gente não achar que sabe tudo, ou que sabe mais que as pessoas do lugar, e absorver o que elas têm para falar, escutar realmente, aprender com o conhecimento local. Assim, tem coisas que às vezes para a gente não faz sentido, né? Assim, mas dentro daquela cultura, os ensinamentos ele tem um valor, assim. Então, não sei, tô pensando em coisas mais religiosas e talvez até místicas, assim, né? Pensando na minha experiência na Índia, por exemplo, que a gente entrava nos templos, daí tinha rituais lá, doação e tal, não sei o quê. Esse conhecimento, assim, né? A religião, ele também é um conhecimento cultural, assim, né? Então, é muito interessante você não desprezar qualquer tipo de coisa, por mais que você ache que não faz sentido dentro de acordo com o seu conhecimento prévio, com as coisas que você estudou e tal, eu acho interessante você levar a sério e dar por legítimo mesmo o conhecimento da sabedoria popular e local, assim. Acho que enriquece bastante a viagem. O sétimo desafio e último que eu coloquei aqui é passar adiante, né? Que é como que a gente vai pegar tudo isso que a gente aprendeu, esse mais específico para quem produz conteúdo de viagem, mas entender que é mais que selfie, né? Como que a gente vai se conectar com a audiência dessa forma, onde a gente vai encontrar as pessoas que estão interessadas nessa forma de viajar, como que a gente vai despertar o interesse de quem nunca tinha pensado nisso, para ver que existem viagens que são mais do que você simplesmente ir para um resort e ficar trancado comendo e bebendo tudo que é possível, sabe? Assim, que as viagens elas realmente podem ser uma ferramenta de transformação, de crescimento e de aprendizado, mas não é qualquer viagem, né? É uma viagem, tudo bem, eu não sou contra resorts também, não, e nem férias, eu acho que todo mundo merece um descanso às vezes, mas que existem possibilidades para além disso também, que é legal a gente explorar. Bom, já falei, né, dos desafios, e aí agora eu separei aqui algumas dicas, né, para dar para quem escreve especificamente, ou para quem quer escrever, ou para quem quer melhorar o que já escreve, assim, algumas coisas que eu faço e às vezes esqueço de fazer, mas que eu sei que são importantes quando eu vou preparar minhas reportagens, minhas crônicas e relatos de viagem. O primeiro é prepare-se antes de viajar. Isso é uma coisa que eu faço sempre, assim, quando eu sei, inclusive eu tenho uma pasta aqui no Evernote, que sempre que eu leio uma coisa interessante sobre qualquer país do mundo, pode ser um lugar que eu acho que eu nunca vou na minha vida, eu salvo aquela informação e deixo classificado por destino, assim, por país, para eu ter um banco de ideias do que eu posso escrever sobre um lugar depois. Mas antes de viajar, quando eu já sei que eu estou indo para um lugar, eu sempre entro, pesquiso um pouco, vejo o que está sendo escrito, vejo o que tem de interessante, né? E aí eu começo a anotar algumas ideias de coisas que eu posso querer ir atrás quando eu estiver lá. Tomar nota, gente, andar com um caderninho ou diário de viagem para anotar as primeiras impressões. Assim, isso é uma coisa que, em geral, eu começo muito bem e depois no meio da viagem eu acabo deixando de lado, assim, mas eu sempre me arrependo porque as nossas impressões mudam com o tempo, né? A partir do momento que você vai vendo outras coisas, pensando mais sobre o que você viveu e processando aquilo, ressignificando dentro de você, você perde aquele impacto inicial, assim, depois a coisa fica muito mais organizada na sua cabeça, mas eu acho que essas impressões iniciais, elas são muito ricas também, e elas podem te fornecer um monte de detalhe e coisas legais que você pode usar depois para compor o seu texto.
Eu falei de planejar, né, um pouco o que você escrever, mas também é interessante abraçar os imprevistos, porque a gente pode achar boas histórias onde a gente menos espera. Agora, na hora de escrever o texto, tipo um hack, sei lá, uma dica que eu acho legal, que eu vi há muito tempo num site também de uma, acho que era aquele Legal Nomads, não sei se vocês conhecem, mas ela escreve muito bem em inglês, mas a menina escreve muito bem, e aí uma vez ela escreveu sobre os textos, como ela começava os textos dela, e essa era uma dica que ela deu, que é comece com um problema, né, que você agarra a atenção do leitor quando você coloca uma dúvida ou curiosidade na cabeça dele, assim, logo de início. Então, por exemplo, sei lá, vou inventar uma coisa aqui agora. É, eu não podia acreditar que eu estava parada às 3 da manhã em frente àquela estação de trem. Ponto. E aí você já criou um monte de pergunta, entendeu? Por que você estava parada? Qual estação de trem? Onde era isso? O que aconteceu? Sabe, meu Deus, você está bem? Você está mal? Sabe, você já cria aquela dúvida inicial que agarra para o resto do texto. Aí, seguindo isso, é essencial você saber desenvolver uma boa narrativa, né? Então, vale a pena estudar um pouquinho de desenvolvimento de histórias, né? Porque mesmo que você queira fazer um texto mais informativo, um texto mais de serviço, eu acho que a narrativa é um recurso importante porque ela ajuda a captar e aprender a eleição, né? A atenção do leitor, porque a gente fica agarrado numa história, né? Tem, enfim, pesquisas aí de neurociências e tal que explicam, vocês já devem saber, tô cansado de saber disso, mas é interessante mesmo para textos mais informativos a gente tentar agarrar um pouquinho dessa questão do storytelling. E, por último, focar no que importa, né? Eu acho que eu já vi muitos relatos aí que contam absolutamente tudo o que aconteceu em um dia, da hora que a pessoa acordou, que tinha um café da manhã na pousada, até a hora que ela voltou e foi dormir. Assim, não precisa, eu acho que a gente tem que saber recortar, né? Contar os detalhes importantes, focar naquela história, desenvolvê-la bem e esquecer o resto. Assim, acho que excesso de coisas. Aí uma história boa às vezes fica perdida ali. A gente, né, no 360 Meridianos, durante a pandemia, a gente lançou um projeto que chama Clube Grandes Viajantes, que é voltado para literatura de viagem, e uma das entregas desse clube é uma oficina de texto. E a gente sempre fala com as pessoas lá que, sua história é ótima, você podia cortar os 3 parágrafos iniciais e os 2 últimos, que ela está aqui no meio. Então, assim, é porque às vezes, né, a gente enrola muito para chegar no ponto que a gente quer, ou até descobrir o que a gente realmente quer contar, e aí a história fica perdida ali no meio, mas é importante você voltar a ler de novo e cortar tudo que não importa, né? E aquilo que importa é interessante você contar com muitos detalhes também. Falar, por exemplo, descrever gostos, descrever cores, não falar, tipo assim, uma comida condimentada. Fala qual tempero usa, né? Enriquecer nosso vocabulário com essas coisas é bem legal também, para os relatos ficarem mais vivos mesmo e mais próximos da realidade, para a gente conseguir transmitir exatamente o que aconteceu para o leitor. Aqui, né, algumas histórias que eu tenho lá no blog, que vocês quiserem buscar depois no 360 Meridianos para ler, assim, são alguns dos meus textos xodós que eu escrevi lá. 2 deles, inclusive, estão no livro de crônicas de viagem Encontros, que a gente, né, lançou lá no blog em comemoração aos 10 anos do 360 Meridianos. A gente reuniu algumas das nossas melhores crônicas e colocamos num livro. Assim. Então, ele está em pré-venda, já está saindo do forno. Quem quiser depois pode me procurar, que eu passo o link e eu indico direitinho como que faz para comprar, que deve chegar agora em dezembro. E a gente deve enviar em janeiro para os compradores. Mas a primeira foi essa, né, de Ruttan, porque eu falei dessa viagem já, e lá tem 2 histórias que aconteceram. A primeira é que eu pude pegar o processo de recuperação das pessoas durante o terremoto, né? Depois do terremoto, assim, porque quando eu cheguei a cidade ainda estava destruída, desse jeito que vocês estão vendo aí na foto. E eles estavam assim, tinham perdido tudo, tinha gente que perdeu casa, então eles estavam no processo de se reorganizar de forma comunitária para reerguer a cidade. Assim, então, a própria comunidade organizou as cozinhas públicas para distribuir comida para os desalojados, eles estavam arrecadando doação de roupa, para confecção, de tecidos também, na verdade, porque as mulheres lá, principalmente as senhoras, usam uma roupa típica. Então, quando chegou as doações do governo, tinha calça jeans e camiseta, elas se sentiram totalmente descaracterizadas.
Então, ela eles começaram a arrecadar tecidos para as costureiras de lá mesmo fazerem essas roupas para as senhoras. E também teve o passeio com os muxes, né, que são o terceiro gênero dessa região do México, que só existe lá. São pessoas que nasceram com sexo masculino, mas que se identificam de alguma forma com o feminino. Não necessariamente são transexuais ou travestis, né, que seria o mais próximo da nossa cultura, mas, porque existe uma denominação específica para isso lá. Mas também pode ser, por exemplo, que seria para a gente simplesmente um homem homossexual que continua se identificando com o pronome masculino e com o nome masculino também, mas lá ele também é tratado como muxe. Então eu fiz um passeio com eles de tuk-tuk e eles me contaram tudo sobre como é ser muxe nessa cidade e foi muito legal, muito imersivo também. A segunda história que eu destaquei foi uma no País Basco, né, que eu percorri com um amigo meu algumas tavernas do povo lá, que são tavernas de reunião política, onde eles se encontram mesmo para discutir questões políticas, assim, né, uma taverna de pessoas que são mais alinhadas com a independência do País Basco, e eles apoiam causas, né, no resto do mundo, assim, então foi muito legal. Meu amigo era, no caso, independentista também, foi muito legal ter essa experiência com ele. Eu também estava no blog. E, por último, foi uma festa das máscaras na Costa Rica, que também é uma experiência que eu não teria tido de outra forma, viajando de outro jeito, que eu pude presenciar essa festa histórica deles, que representa os diabos lutando contra o touro. O touro é o conquistador espanhol e os diabos são eles, no caso, a comunidade boruca. Assim, a festa envolve basicamente esse teatro dos diablitos contra o touro e beber muita xixa de milho, que é uma bebida fermentada deles lá, que não tem um gosto muito agradável, mas pela experiência eu participei. Bom, pessoal, estava aqui em outra tela, vou ver aqui os comentários. Telvio Souza, estou em Barcelona há 8 meses, realmente um divisor de águas a experiência aqui. Olha, Telvio, eu amo essa cidade, toda vez que eu tenho oportunidade eu volto. Você está fazendo o Master? Eu não entendi o mesmo Master que eu fiz, como é que é? Porque, para além, né, da experiência do Master, que foi muito legal para mim profissionalmente, até pessoalmente, e pelos amigos que eu fiz, a cidade, assim, eu amo. É a minha cidade favorita, é um lugar onde eu moraria a qualquer hora. Sempre gosto de ir para lá. Francis William, estou adorando te ouvir, estou te conhecendo agora. Vocês criam produtos, infoprodutos para monetizar? Existe patrocínio? Francis, a gente já criou alguns infoprodutos, assim, lá atrás, há uns 5 anos, talvez. A gente escreveu uns 3 guias e eles ficaram à venda. Um era um guia super completo da Índia, assim, é um trabalho que até hoje eu falo, nossa, a gente mandou bem, né, nesse daí. Mas como a gente foi para a Índia em 2011, ele acabou ficando desatualizado, então a gente meio que tirou de venda e eu acho que a gente estava até entregando ele de graça no momento para quem assinava a newsletter do blog. Eu não sei se ele ou algum dos outros 2 e-books que a gente escreveu também, que era um sobre volta ao mundo e outro sobre como planejar uma primeira viagem para o exterior. E aí agora a gente escreveu esse livro também de crônicas, que é um infoproduto e um produto, porque ele tem a versão PDF e agora a gente vai lançar a versão física. E o clube, que foi o que segurou o tranco para a gente durante a pandemia, porque basicamente a gente monetizava com afiliados, então na pandemia isso não existiu. Patrocínios acontecem, porém eles são mais esporádicos, então a gente prefere não contar com eles, assim, quando eles vêm eles são extras, a gente prefere monetizar de outras formas. Henrique Moraes, verdade, já me deparei com muitos artigos seus quando pesquisei algumas coisas no Google. Ai, que legal. Eu queria me dedicar, assim, eu sei que é super importante escrever as coisas de SEO, assim, eu tento fazer bem quando eu preciso fazer os guias e as dicas, mas o que eu gosto mesmo é de escrever esse conteúdo mais autoral e mais jornalístico, assim, ou literário. Aí aqui é o pessoal do Nômade Digital, falando 360 Meridianos, foi durante muito tempo e ainda é uma grande referência para o universo nômade digital brasileiro. Ah, legal.
É, Então, o Rafa e a Luísa, eles hoje em dia ficam mais. Eles não são tão nômades, mas apesar deles terem flexibilidade para viajar, né? Como eu, eles viajam menos, ficam mais no lugar. Assim, a Luísa morou 5 anos em Portugal e agora ela tá morando na Inglaterra e o Rafa mora em BH mesmo. E ele viaja menos e faz viagens mais curtas. A Lu, às vezes, às vezes volta o espírito nômade dela, ela volta a viajar. Mas quem fica mais na estrada sou eu mesmo. E Fernanda perguntando se chegou tarde. Ô, Fernanda, já passei tudo. Que pena. Então, eu falando intercâmbio de línguas, mas aproveitando tudo que aparece de cursos e diferentes aqui. É muito legal. Aproveita muito essa cidade, porque a programação cultural é incrível, né? Acho que você já deve estar careca de saber que você já está aí 8 meses, mas é realmente uma programação única, assim, tem muitas oportunidades de cursos, exposições, shows, oficinas, é muito legal. Gente, queria saber se alguém mais tem pergunta ou quer fazer mais algum comentário sobre o que falei, alguma coisa eu passei rápido demais, às vezes eu falo meio afobado, assim. Como está hoje a sua vida? Bom, hoje, nesse momento, eu tô. Bom, como eu disse, né, durante a pandemia, a gente sofreu aí um pequeno problema no nosso mercado de turismo. E aí eu voltei a fazer freela de comunicação, mas também tudo remoto para manter minha mobilidade, que eu descobri que é uma prioridade para mim. No momento estou em BH, eu voltei de. Acabei de responder, Alexandre, estou em BH. Eu sempre passo o final do ano em casa, assim, né? Porque tem uma avó velhinha de 90 anos, ela faz muita questão do Natal, então eu sempre venho para BH no fim do ano. Gosto de ficar até o carnaval também, em geral. Então, normalmente entre dezembro e março eu tô no Brasil, em BH. Esse ano, como eu acho que não vai ter carnaval, eu não sei o que eu vou fazer ainda. E tô indo para Bahia agora no final, depois do Natal, né? Pro ano novo já. A Fernanda é de BH também. Legal. Como que eu tô monetizando o meu trabalho? Como que eu tô ganhando grana? Então, a gente começou a ver uma retomada lá no blog com a questão de afiliados, mas ainda é muito aquém do que era antes. E, igual eu falei, eu voltei a pegar freelancer, né? Trabalho freelancer de comunicação. Estou trabalhando com comunicação corporativa no momento, basicamente é o que tem me mantido durante a pandemia. Mais alguém tem alguma pergunta? Dica para quem está começando. Bom, tá, vou falar das duas coisas aqui. Para quem está começando como nômade, eu acho que essencial é você, antes de sair por aí viajando na louca, né? Tem gente que vive mais assim perigosamente, esse não é muito meu perfil, não. Mas se organizar financeiramente, né? Eu fiz durante uma época, eu estava bem desorganizada com isso. Isso nem foi agora, inclusive, foi durante a viagem da América Latina. E aí isso é um fator de muito estresse para mim. Como muita gente, quando as pessoas começam, né, no trabalho remoto, nem todo mundo vai ter um emprego fixo, nem todo mundo vai ter um salário fixo. É importante a gente se organizar para isso. O que eu fiz quando eu me desorganizei? Eu li o livro do Amor, não sei se vocês conhecem, mas é Dinheiro Sem Medo, que chama, e foi muito bom, eu fiz exatamente o que ele mandou fazer, e aí minha vida entrou nos eixos de novo, eu consegui ter mais tranquilidade para continuar viajando. Mas se você, né, começa a gastar mais do que você ganha, e entrar naquela espiral, acaba que você não vai aproveitar a viagem, ou vai aproveitar, mas vai passar perrengue, assim, então é bom, eu acho que é importante ter as contas bem organizadinhas, assim, principalmente para quem é freelancer ou autônomo.
Porque hoje em dia, né, acho que com a pandemia isso aumentou muito, tem gente que está conseguindo viajar com emprego fixo, aí melhor ainda. Assim, o melhor dos mundos, né? Você saber exatamente quanto você vai ganhar a cada mês. Mas acho que essa é uma dica para quem está começando como nômade e para quem está começando como blog, seria ter consistência nas coisas, assim, porque é um trabalho que ele demora a dar retorno muitas vezes, assim, principalmente de forma orgânica, né? Você demora a construir uma certa autoridade, você demora a, tanto para o Google quanto para os leitores, assim, a ser reconhecido, a começar a pintar convite para viagem ou para participar de eventos e tudo mais. Mas nada disso vai acontecer se você escrever 10 posts e abandonar e só postar de novo daqui a 3 meses e tal. É preciso tratar como um projeto profissional mesmo, um trabalho, mesmo que ainda não te dê resultados, né? Você tem que pensar nisso como um investimento de tempo para o futuro. Assim. As melhores formas de monetizar, eu acho que depende muito do nicho e do perfil da pessoa. Assim, eu gosto particularmente de trabalhar com afiliados. A AdSense a gente tirou do blog já tem um tempo, mas eu sei que tem alguns nichos e algumas pessoas que trabalham bem, a gente tirou porque está pesando o carregamento da página. Tem esses prós e contras, assim, né? É bom que você deixa lá rodando, você não tem que fazer nada. Mas, por outro lado, pesa um pouco a página, isso é ruim para SEO e tudo mais. Então, depende do que você vai querer priorizar e qual que vai ser a sua estratégia mesmo, assim, que você vai criar, né? Acho que não tem melhores, assim. Para viagem, eu vejo que o pessoal usa muito afiliados e infoprodutos, assim. Agora, por exemplo, tem nichos que vivem de publi, né? Para a gente é mais difícil porque, tradicionalmente, o mercado de turismo, ele paga por comissionamento. Isso começa lá em cima, né? Passa para os agentes de viagem, todo mundo recebe por comissão, e aí acabou que os produtores de conteúdo de viagem também entraram nessa roda do comissionamento, assim. Então, afiliados para a gente é mais natural para esse mercado. Muitas marcas já começam assim, né, tem um blog tem 10 anos, eu vi uma evolução do mercado nesse sentido, porque no início o publi não adianta você chegar com um papo de publi para nenhuma marca, hoje em dia isso já mudou. Mas, assim, afiliados para viagem ainda é melhor. Qual o seu maior hack de estilo de vida para viajar e trabalhar o quanto desejar? Eu não sou muito a menina dos hacks, não. Eu só. Mas o que eu faço, assim, é que eu preciso me organizar. Eu tendo um pouco a ser uma pessoa meio desorganizada, assim, mas com as minhas coisas, minhas tarefas, o meu trabalho, eu preciso estar organizada, eu preciso ter uma lista de coisas para fazer, eu preciso dividir elas no dia, eu preciso colocar na agenda o que eu tenho que fazer, porque senão o que acontece? Ou eu não vou trabalhar, ou vou trabalhar muito menos do que eu preciso, ou eu vou só trabalhar e não vou curtir também. Então, conseguir dividir direitinho esses tempos e realmente fazer o que precisa ser feito na hora que eu preciso fazer é o que normalmente quando eu consigo encaixar tudo isso é quando minha rotina como nômade fica mais fluida e eu sinto que eu estou aproveitando mais, assim. Copywriting eu nunca fiz, assim. Tem gente que muita gente trabalha com isso, assim, e ganha dinheiro. Eu sei que é, né, um trabalho totalmente nomad friendly, assim. Então, mas eu realmente eu nunca fiz, eu não tenho uma experiência, né, de fazer isso para fora. Eu sou mais do jornalismo, né? Então os conteúdos que eu produzo são um pouco diferentes. Eu acho que isso é uma escrita mais tem mais a ver com o pessoal mais da publicidade, assim, muitas vezes, apesar de que se a gente aprender, todo mundo qualquer pode fazer, né? Mas enfim, não é muito a minha praia. Infelizmente, não vou saber te responder. Ah, e os batuques do carnaval, menina, eu tô morrendo de saudade, não aguento mais. Eu toco no carnaval, né? Por isso que eu fico aqui também. Então, tipo assim, eu tô acostumada a começar a ensaiar em outubro e meu carnaval começar a partir daí, assim, toda semana tem ensaio e é um clima super legal. E eu tô totalmente frustrada porque eu achei que esse ano ia dar, mas aparentemente não vai, né? Por várias questões. Aqui em BH, pelo menos, meio que já morreu já, não sei, em São Paulo, no Rio.
E aí, bom, eu acho que a gente só vai realmente saber se sanitariamente é possível e responsável ter um carnaval quando for mais perto, para a gente ver realmente como é que vai ser essa variante e como que vai estar a imunização no país, mas eu acho que por questões de planejamento não vai rolar esse ano, só ano que vem mesmo. Tô triste. Mais alguma pergunta, pessoal? Podemos esperar 360 meridianos ter mais movimento esse ano de 2022? Olha, eu espero que sim. Né, durante o primeiro ano, 2020, a gente conseguiu manter o ritmo do blog, assim, durante o ano inteiro, eu acho. Nossa, gente, foi muito triste essa história, porque a gente estava mantendo até fevereiro desse ano, a gente conseguiu manter. E aí, quando veio fevereiro, março, mais ou menos, que veio aquele rebote, né, da pandemia, que os casos voltaram a subir, a gente já estava achando que a gente estava vendo a luz no fim do túnel, e aí veio aquele rebote, e aí, assim, não teve ânimo que aguentasse. E aí a gente, todo mundo também, né, nós três envolvidos com outros trabalhos, todo mundo fazendo um freela ali, outro ali, acabou que o 360 em 2021 ficou um pouquinhozinho abandonado, assim, sem posts novos, mas a gente já está com plano de retomar, já tem um tempo já, e eu espero que se tudo der certo, 2022 vai ser o ano da retomada tanto do turismo quanto do blog mesmo. Para manter um blog sozinho, quais ferramentas é bom saber? Dominar além do WordPress. E as redes sociais e YouTube, vale a pena ter e manter um blog nos dias atuais? Vou começar pela última pergunta. Vale. Isso aí eu respondo sem titubear. Por quê? O blog é a única coisa que é sua nessa rede. Tá, tem redes sociais. A gente tinha, há 5 anos atrás, a página do Facebook era uma das maiores responsáveis por enviar tráfego para 360 meridianos. Me pergunta quantas pessoas ela envia hoje em dia? Zero. O Facebook, o Instagram, o TikTok, eles não são seus. É uma casa que você aluga num terreno de alguém. Então você pode crescer uma audiência lá, eles são importantes, eles ajudam a expor a sua marca, ajudam você a construir sua autoridade, mas você não pode colocar as suas, né, todas as fichas só nisso, porque o Zuckerberg muda o algoritmo do Instagram todo dia, e o Zuckerberg quer ferrar o produtor de conteúdo, assim, eu não sei o que ele tem contra o produtor de conteúdo, que ele quer que, tipo, ele não vê o Google por um lado, por outro lado ele vê o produtor de conteúdo como parceiro. O Facebook, as redes do Facebook, vêm como um cliente, assim, então eles não gostam, eles não sei o que eles têm contra a gente, é complicado atuar com as redes do Zuckerberg, mas tudo isso para falar que, tipo, não é seu, entendeu? O Google pode um dia vender o YouTube e aí a empresa que comprar, sei lá, decidir acabar e matar porque ela odeia o YouTube, sabe? Sei lá, um cenário absurdo, mas pode acontecer mudanças que não estão no seu controle. O site, por outro lado, é seu, ninguém tira. Assim, você coloca ele numa hospedagem própria, é seu e ele vai ficar ali por quantos anos você quiser. O Google pode mudar, mas o seu conteúdo ele não vai se perder. Tipo, ninguém vai chegar e vai falar assim, eu quero fechar seu site. Não. Se você tiver um backup, você muda ele de servidor e coloca o conteúdo inteiro em outro lugar, entendeu? Então, assim, por mais que você prefira investir, por exemplo, agora numa estratégia do YouTube, é interessante você ter um site para agregar esse conteúdo que você produz e colocar num lugar que seja próprio, para você tomar cuidado dele num terreno seu, num terreno comprado, não num terreno alugado. É isso. Eu vejo hoje em dia influência investindo só no Instagram, eu fico muito coragem, né? Perder esse tempo, de gastar esse tempo, investir esse tempo todo numa coisa que você não tem o menor controle de para onde que ela vai. Falar da solidão, cuidado com a saúde e conhecer pessoas. Então, essa era uma questão de quando eu viajava mais sozinha, assim, atualmente eu não viajo sozinha mais, ou pelo menos na maior parte do tempo não, mas quando eu estava viajando sozinha, eu fiquei 5 anos nessa,
eu buscava sempre fazer alguma coisa onde eu estava. E eu também tentava ficar mais tempo. Por quê? Eu cheguei à conclusão que 3 meses, que é o tempo normalmente que um visto de turista te permite ficar nos lugares, é muito pouco para você se conectar, fazer amigos e conhecer pessoas. Às vezes você vai conhecer gente de um final de semana, vai fazer um rolê legal e aí vai embora, ou essa pessoa vai embora, ou você não vai conversar mais com ela, não vai se conectar, vai ser aquela coisa mais efêmera, assim, que também é legal, é importante, mas às vezes a gente sente falta de conexões mais profundas, de fazer realmente amizade com as pessoas, assim. Então, essa foi a estratégia que eu fiz, que eu ficava mais tempo, né, tipo, em Buenos Aires, em Barcelona, em Berlim. E para isso, muitas vezes você precisa se matricular ou no curso de idioma, ou no curso de uma universidade, ou tentar buscar um visto de outra forma, mas eu acho que vale a pena o esforço, porque aí você se insere no dia a dia, você não é só um turista estrangeiro, você está realmente ali fazendo alguma coisa. E aí, fazendo essa coisa, você conhece pessoas que têm interesses parecidos com os seus, que talvez estão em situações parecidas com a sua, e aí você consegue se conectar e não se sente tão sozinho, assim, você consegue se integrar, criar um grupo de amigos legais. Então, com o solidão não tive problema, até porque eu faço amizade bem fácil. Mas cuidado com a saúde, como eu venho para o Brasil todo ano, eu faço um check-up aqui nesse momento. E fora, não sei, não tem muito. Eu não sou muito do exercício físico e nem sou muito do fitness, assim, mas é, sempre viajo com seguro de viagem, imprescindível, assim. Fica caro, né? Porque eu até pago um plano de saúde no Brasil. Além disso, eu ainda pago um seguro para fora, mas acho que vale a pena. Nunca precisei usar, graças a Deus, e nunca tive problemas maiores de saúde viajando. O máximo que eu tive são as diarreias do viajante na Ásia, né? Mas, enfim, é isso. Que essas são as dicas que eu tenho nesse tema. Um lugar que você quer conhecer e um que você quer voltar. E por quê? Um lugar que eu quero. Nossa, eu quero conhecer tanto lugar, gente. Eu acho que é mais fácil falar os que eu não quero conhecer. Um que eu quero voltar. Agora eu tô querendo dar um rolê de novo pela América Latina. Quero ir para a África. Assim, eu estive na África do Sul, mas eu quero passar mais tempo assim no continente, conhecer mais países, explorar mais lá. Era meu plano para 2022. Aí, quando surgiu essa variante, eu fiquei meio cabreira, meio que resolvi trocar e ficar para a América Latina. Agora eu estou achando que é bobeira, que dava para ir para lá. Ainda não fechei nenhum plano, mas sim, África eu queria. Eu tenho uma rota que é de Cape Town a Nairobi, assim, no Quênia, então, se Deus quiser, eu vou fazer isso em breve. E um que eu quero voltar, deixa eu pensar. Meus dois países favoritos que eu volto a qualquer hora. Minha cidade favorita é Barcelona, mas meus dois países favoritos é a Colômbia e o México. Então eu quero voltar lá, quero voltar no Sudeste Asiático também, porque eu só estive na Tailândia e não explorei os arredores ali, Laos, Myanmar. São lugares que eu quero muito ir. Ah, e claro, tem 10 anos, né, que eu fui para a Índia e eu quero muito voltar lá agora. Assim, já tô com comichão de voltar lá, porque eu acho que eu sou uma pessoa muito diferente. É igual eu falei, né, na palestra, que eu me transformei, eu passei por uma transformação disso, de quem viajava para muito focada no próprio umbigo, às vezes, assim, nas próprias preconcepções e tal. E quando eu estava na Índia, eu tinha 23 anos, assim, foi nessa época da minha vida. Eu tinha uma arrogância meio juvenil, assim, até que a gente acaba perdendo depois que a gente leva uns tapas na cara da vida. Mas eu queria ir lá de novo para eu confrontar as duas percepções, entendeu? De quem eu era 10 anos atrás e de quem eu sou agora. Assim. No começo das suas viagens, você planejava tudo direitinho, roteiro, coisa a fazer, etc., ou ia para os lugares e deixava rolar? Eu não dou muito certo com coisas extremamente planejadas, assim. Eu acabo, por mais que eu planeje viagem, assim, eu acabo jogando tudo pro alto e deixo rolar. E eu costumo viajar de forma mais livre mesmo, desde o início, assim. Eu falo que eu chego num lugar, eu não sei quase nada, assim, né? Tirando o que eu pesquisei para escrever, que não envolve tanta atração turística na maior parte das vezes, o resto, tipo assim, 4 dias em, sei lá, Madrid, eu vou chegar lá, eu vou abrir o meu telefone e vou falar assim, o que eu vou fazer hoje?
costuma ser mais assim. E desde o início era assim, tinha às vezes tem algumas coisas que eu sei que eu quero fazer, assim, mas no mais eu deixo em aberto. Quais momentos a pessoa pensa em voltar para casa? Eu tenho um problema sério de FOMO, né, assim, eu quero fazer tudo, quero estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então eu fico sentindo assim: "Nossa, mas por que que eu fico tanto tempo longe?" Quando meus amigos se reúnem aqui em BH, quando tem aniversário de alguém ou até algum casamento, já perdi casamentos por causa disso, ou só um encontro casual mesmo de amigos, eu sinto muita falta, porque um dos motivos que eu gosto muito de BH é que eu tenho um ciclo de amizade muito grande aqui. Então, isso me pega um pouco, confesso. Do começo para agora, essa mentalidade de viajante nômade mudou muito. Eu tô no começo, sinto que todos os dias estou descobrindo meu estilo, meus gostos e o que funciona e tal. Nossa, mudou completamente, assim. Acho que o que eu falei, né, na palestra foi esse processo de eu descobrir como que eu queria viajar, o que que eu queria ver, o tipo de experiência que eu queria ter, né. Isso tudo foi um processo, foi um aprendizado, foi uma construção também, né. Eu acho que quando a gente viaja a primeira vez, a gente não sabe viajar direito. Ou a gente não sabe viajar do jeito que a gente gosta. A gente viaja do jeito que a gente acha que precisa viajar. E aí você vai vendo o que que funciona para você, o que que não funciona, o que que você gosta de fazer, o que que você não gosta e vai adaptando de acordo, assim. Acho que é assim, até hoje eu não digo que eu tô fechada nesse estilo, assim, eu posso mudar e muda dependendo da época também. Tem época que eu quero ficar mais tempo no lugar, ficar, sei lá, 6 meses morando, e tem época que eu quero conhecer vários lugares, fazer tipo um mochilão, assim, daí eu viajo mais rápido. Fico uma semana, 15 dias e mudo de lugar, assim. É importante, né, aliás, para quem, não sei se tem alguém aí que não teve a experiência de viajar enquanto trabalha ainda, se alguém está pensando, né, em se tornar nômade, mas mesmo, tipo assim, quando eu viajo mais rápido, que eu falo, não é rápido estilo mochileiro de férias, né, é rápido estilo mochileiro nômade. Eu tenho que planejar o tempo que eu vou ficar ali de acordo com os dias que eu vou trabalhar e os dias que eu vou ter livre para explorar também, né. Então, normalmente eu fico, assim, uns 10 dias, 15 dias e mudo de destino. Que a Lívia ouvi sobre planejamento. Ai, não precisa se preocupar tanto assim. Eu acho que você sente também, algumas viagens elas pedem mais planejamento, né, tem algumas viagens são mais complicadas do que outras. Tem destino muito fácil. Qualquer cidade europeia é super fácil, assim, você chega, tem internet já em qualquer lugar, no aeroporto, às vezes dentro do ônibus, você abre o Google e às vezes eu chego nessa cidade sem saber como que eu vou chegar no hotel, assim, sabe, sem saber como que sai do aeroporto, e ali eu descubro. E tem outras cidades que elas exigem um pouquinho mais de atenção e de planejamento, sim, então, mas aí você sente isso do destino mesmo. Em algum momento de muito medo e angústia, pensou em mudar tudo e voltar para o modelo tradicional? Olha, não. Não, nunca pensei. Às vezes eu fico vendo amigas minhas que estão, né, que se formaram comigo na faculdade e estão trabalhando em outras coisas, e aí eu penso: "Nossa, elas não estão passando esse perrengue que eu passei agora na pandemia", né, por exemplo, assim. Nessas horas que a gente pensa, assim, quando as coisas não estão saindo da forma como você planejou e da forma como você queria que fosse, assim. Mas todas as escolhas, elas envolvem um risco e envolvem uma renúncia também, né. Então trabalhar no modelo tradicional no escritório, talvez eu ia ter mais estabilidade, mas eu não ia ter vivido metade das experiências que eu vivi, são coisas que eu valorizo muito, assim, na minha vida, e não pretendo parar por causa disso. Tipo, se você está num emprego tradicional no escritório, sei lá, você sempre pode ser mandado embora, né, assim, eu costumo falar que eu sou filha de 2 funcionários públicos que tiveram as 2 empresas estatais que eles trabalhavam privatizadas, e aí eles viraram, né, funcionários da iniciativa privada contra a vontade e em determinado momento os 2 foram mandados embora do emprego que eles acharam que ia ser a vida inteira, sabe. Meu pai e minha mãe, assim, então, isso prova pra mim que, tipo, tudo tem um risco, sabe, não existe essa, assim, se eu estivesse trabalhando agora num escritório, eu poderia estar com medo de um desemprego, eu poderia estar frustrada, como eu tive quando eu estava trabalhando
em São Paulo, porque eu tô perdendo todos os meus dias no escritório quando eu podia estar trabalhando de qualquer lugar do mundo. Então, não. Desde 2013 é bastante tempo para ver coisas novas. O que mais surpreendeu nessa jornada até hoje? É, realmente, né? Eu tô indo aí para 8 anos de. Já fiz 8 anos de sem ter um trabalho alocado, né? É, o que mais me surpreendeu, nossa, essa é difícil, hein? Deixa eu pensar, acho que eu falei um pouquinho, me surpreendeu muito a minha experiência na América Latina, foi uma coisa que me marcou bastante, principalmente esses países, né, México e El Salvador. É, me surpreendeu também. Ai, desculpa, eu já te respondo sobre o blog sozinho. Sim, realmente passou. Eu até li, mas fui responder outra coisa e ficou perdido. Bom, deixa eu ver o que mais. Me surpreende. Não sei, acho que cada destino acaba me surpreendendo, assim, porque eu tento ir meio que sem preconceito, sabe? Assim, claro que a gente sempre tem, mas eu tento ignorar eles, assim, enquanto eu tô. Sei lá, eu tive. O último país. Esse ano eu fiquei 3 meses na Europa. O último país novo que eu tive, assim, que eu nunca tinha estado antes, foi a Sérvia. E é um país, assim, que não tem muito apelo turístico. Inclusive, Belgrado não tem atração turística, tem tipo um forte, mas que nada, né, assim, de surpreendente para quem está acostumado a viajar pela Europa. E eu me surpreendi, por exemplo, com as pessoas. As pessoas são super amigáveis, super festeiras, super. Parece um pouco, inclusive, latinos, assim. Eu achei super engraçado essa percepção. Então, acho que sempre. Eu acho que essa capacidade dos destinos me surpreenderem é o que mais me surpreende até hoje. Então, sobre manter o blog sozinho, ferramentas necessárias. Olha, o WordPress é importante, né? Você já citou. O Analytics para você acompanhar um crescimento e tudo mais. Saber mexer nas redes sociais, saber um pouquinho, eu acho que ajuda, né? Principalmente porque hoje em dia a internet ela é muito imagética. Então, saber mexer com vídeo e foto é legal, assim, investir no curso. Não precisa ser um curso super aprofundado de fotografia e vídeo, mas saber o básico, o que mais? Ter alguma noção de design, assim, mesmo que seja pro Canva, é legal. E acho que isso, não tem muito segredo, porque o resto vai depois, tipo, os extras, é porque isso é para começar, né, que eu digo, assim, o que for extra você vai pegando no meio do caminho, e às vezes alguma coisa vai ser importante para você e não vai ser para mim, por exemplo, às vezes alguma ferramenta vai te ajudar e não foi, mas eu comecei com isso, inclusive nem foi o WordPress, foi com o Blogspot. A gente começou simplesmente sabendo formatar um texto lá, saber um pouquinho de HTML, se você souber, não sei qual é a sua profissão, mas quem sabe programação também já está com meio caminho andado, estudar SEO também, escrita para a internet, tudo isso ajuda. Ah, eu lembrei, é uma ferramenta para newsletter também é legal ter, porque é um público bem fiel e cativo. Inclusive, fazendo aqui o jabá rapidinho, tem a minha news está aqui, está aí na tela, quem quiser assinar. É uma lista extra, tá? Tem a news do blog, do 360, que a gente manda os textos de lá, mas essa é uma news mais atual e é mais pessoal minha mesmo, que eu tento enviar quinzenalmente. Gosto muito de escrever, mas tenho preguiça de criar um blog, porque não tenho ideia nem de por onde começar. Qual é melhor, qual plataforma é melhor, como personalizar. Opa, saiu da tela. Como personalizar, enfim, os bloqueios criativos. Tem alguma dica? Bom, sim, bom, começar um blog é muito fácil, na verdade. Se você sair daqui agora, com menos de 2 horas, você já tem um blog no ar, assim. Eu acho que. Mas o ideal para mim é você começar no WordPress. O WordPress é um tiquinho mais chato de mexer, né? O WordPress em servidor próprio, no caso, porque precisa de não sei se o seu nível de conhecimento de programação, assim, mas precisa de uma personalização
Mas, assim, tem isso você consegue no próprio servidor que você contratar, muitos deles já oferecem esse serviço de graça incluído, assim. E, enfim, personalizar um layout tá cada vez mais chato no WordPress também, eu acho que tá ficando mais complexo. Mas se você pegar um template grátis aí mesmo para começar e depois você vai aparando as arestas, porque eu acho que é isso também, gente. A gente não precisa estar com tudo perfeito para começar, entendeu? A gente não precisa achar que a gente quer começar esse blog do jeito que a gente acha que realmente tem que ser, porque se a gente pensar nisso, a gente nunca vai fazer nada. Porque nunca vai chegar nesse ponto, a gente não tem tempo, fica procrastinando, e às vezes essa é até uma forma de autossabotagem, sabe? Você ficar pensando, nossa, tipo, eu queria um blog desse daquele jeito, sendo que você está simplesmente colocando empecilhos na sua frente para você não, de fato, começar uma coisa, assim. Então é isso, começa da forma simples e aí a partir dali você vai construindo e vai mudando, vai testando, vendo o que funciona, o que não funciona. Mas se a plataforma realmente é melhor, a mais utilizada para blog é o WordPress, não tem jeito. Eu já testei outra, já tentei saber, tem uma que chama Wix, tem uma outra também que chama Squarespace. Todas elas são, essas são mais fáceis até para quem não tem nenhuma noção. A curva de aprendizado delas é mais rápido. Só que o WordPress, ele é bem mais flexível, assim, e depois se você quiser mudar qualquer coisa, vai te dar muito mais flexibilidade e vai ser mais fácil de alterar. Então, acho que é só isso mesmo que eu dizia. Pega um layout simples, grátis no WordPress e começa. E aí você vai sentindo, assim. Eu, como eu já disse, sou defensora dos blogs, então eu sempre apoio. Se eu achei barata a Sérvia, achei bem barato, assim. Só de não ser euro, né, gente, já ajuda bastante. Mas, além disso, o país é barato. Assim, coisa de uma refeição em restaurante sai a R$ 30, o que é bastante bom hoje em dia, principalmente na Europa. Seu storytelling é um conhecimento essencial também, né? Sim, essencial. Acho que são duas coisas que não dá para abrir mão. O difícil é juntar as duas, né? Muitas vezes. A escrita para SEO eu acho mais engessada, de vez em quando até estou inspirada e consigo escrever, mas sem sacrificar, escrever o storytelling sem sacrificar o SEO. Mas sim, mas você pode usar elas em momentos diferentes também. Storytelling é muito legal para redes sociais hoje em dia, por exemplo. Hoje que o blog ele deixou de ser uma. As pessoas não acessam mais tanto diretamente, né? A maioria das pessoas sempre foi assim, mas agora está cada vez mais forte porque como o Facebook perdeu muito o poder de influência dele de mandar as pessoas para as páginas através das páginas no Facebook, ele acaba que esse tráfego direto ele meio que morreu, assim. Então, e o Instagram não quer que você saia de lá, né? Só dificulta o que for para você clicar em um link. Mas pro blog SEO é essencial. E também storytelling, porque eu acho que um texto bem escrito sempre tem que ter, assim. Mas principalmente storytelling para as redes sociais. Porque é ali que você vai conseguir engajar as pessoas. E aí, como eu tinha falado das newsletters, também esse espaço de escrita mais criativa, escrita mais livre, tem migrado muito para as newsletters, né? Tem para as newsletters autorais. Então, tem esse espaço também hoje em dia. Eu costumo dizer que a newsletter autoral, ela pegou o espaço que era dos blogs antigamente, os blogs mais pessoais, mais com liberdade criativa, assim. Ai, tô encantada. Esse patrimônio, conhecer lugares, quase nem sair de casa. Vou ver seu blog que você consiga viajar. Ai, tomara que você consiga. Muito obrigada. Obrigada, você é incrível. Gente, obrigada a vocês. Ai, que bom que vocês me seguiram. Quem quiser me seguir, né? Tava ali minhas arrobas, a apresentação saiu do ar aqui, mas era isso. Nath Becatini em todas as redes. E eu tô sempre por lá para trocar ideia. Aí, tá aí. Twitter ou Instagram. Eu tô muito no Twitter também, não sei quem é o usuário, mas quem quiser trocar ideia por lá, eu tô sempre lá. E Instagram também. E-mail, para quem quiser um contato mais direto, e o blog tá aí, e a newsletter, para quem quiser assinar e ler meus textos mais reflexivos e autorais. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Então, acho que a gente vai encerrando aqui, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida.
E foi ótimo conversar com vocês, adorei a experiência. Espero que essa plataforma ainda promova muitas conexões, né, entre pessoas com gostos parecidos, estilos de vida parecidos. Valeu, gente, até mais.